Olá pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje a gente está dando continuidade ao estudo, né, do método de pareamento para avaliação de políticas públicas. No vídeo anterior a gente deu uma intuição, né, de como é que funcionava o método de pareamento, tanto o pareamento simples quanto o pareamento por score de propensão. Agora a gente vai formalizar esses conceitos, né, em termos matemáticos e ver como é que ele endereça nossos problemas de viés de seleção. Formalmente, né, o pareamento ele se baseia em duas hipóteses. A primeira hipótese que a gente vai chamar de H1, que é a hipótese de ignorabilidade ou seleção dos observáveis. Basicamente, o que é que diz essa hipótese? Ela me diz que o vetor de variáveis observáveis, o x, né, ele vai conter todas as informações sobre os resultados potenciais, ou seja, o resultado que o indivíduo teria com e sem o tratamento, e que o indivíduo possuía na hora de decidir participar ou não do programa. Matematicamente significa o quê? Basicamente que os resultados potenciais, né, y1 e y0, são independentes do tratamento quando eu fixo as características x, ou seja, dado x. Essa hipótese aqui é a ignorabilidade forte, porque ela está garantindo que tanto y1 quanto y0 são independentes do recebimento de tratamento quando eu controlo por x. A ignorabilidade fraca, ela só colocaria que o resultado do y0 seria dependente, ou seja, que o indivíduo teria consciência simplesmente do resultado dele sem o tratamento, dado as características que ele dispõe, né, no momento da inscrição. Para poder calcular o efeito médio do tratamento, a gente vai precisar dessa hipótese mais forte. E para calcular o efeito médio do tratamento sobre os tratados, a gente poderia ter uma hipótese mais fraca. Só que a mais forte vale para mais fraca também, tá certo? Então por isso eu decidi botar aqui só a hipótese mais forte. A segunda hipótese que a gente precisa, também já foi discutida de forma intuitiva, que é o suporte comum ou sobreposição, né? Também é chamado assim. Ou seja, a região do vetor x, né, que engloba as características dos indivíduos que a gente está observando, ela representa as características dos indivíduos do grupo, tanto tratados como não tratados. Matematicamente, isso significa que a probabilidade do indivíduo ser tratado dado x, esse que é nosso score de propensão, né, ela está contida sempre no intervalo 0, 1, ou seja, ela nunca é 0, nunca tem um indivíduo que nunca seria tratado e nunca é 1, né? Também nunca teria um indivíduo que sempre seria tratado de qualquer forma. Então essas seriam as duas hipóteses que a gente vai precisar aqui. De forma geral, né, a gente está interessado em obter o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Só que por enquanto a gente vai restringir esse efeito para uma subpopulação que tem algum conjunto de características que a gente está interessado. Ou seja, a gente vai fazer x igual a x. Esse x aqui é só para dizer que as características são dadas, né? Elas têm essas características em particular. O efeito médio do tratamento sobre os tratados para essa população vai ser, então, nada mais nada menos, né, como a gente já está acostumado. A média, né, do resultado dos indivíduos tratados com o tratamento e a média que esses indivíduos teriam, né, se eles não tivessem recebido o tratamento. Fixando, claro, aqui o x igual a x, tá certo? A gente sabe, né, que essa esperança ela não é observada, né? Porque se o indivíduo recebeu o tratamento, eu não tenho como observar o resultado dele sem ter recebido. Então, só detalhando cada parte dessa, né? Essa primeira parte aqui ela vai ser a média populacional do y para os tratados, né, com determinada combinação de características, e já essa aqui vai ser a média populacional dos tratados, que tem essas características, caso eles não tivessem recebido o tratamento. Lembrando que essa parte aqui ela é não observada pelo pesquisador. Então, vamos utilizar a hipótese H1 para poder realizar a identificação do parâmetro anterior. Então, só reproduzindo aqui a ideia, né? Note que pela hipótese H1, lembra lá, o que é a hipótese H1? Ela diz que o resultado potencial, né, o y0 e y1, ele não depende do tratamento, dado um conjunto de características. Então, o que isso significa? Que o resultado médio do grupo tratado, ele é a mesma coisa do resultado médio para qualquer grupo. Ou seja, t igual a 1 não afeta em nada o y, porque eles são independentes. Fixando o x, claro. E se isso aqui é verdade, eu também posso dizer que isso aqui é y igual a 0 dado t igual a 0. Né? Por quê? Porque t ser igual a 1 ou t ser igual a 0 não faz diferença nenhuma. Portanto, eu tenho que o resultado, caso não tivesse recebido tratamento dos indivíduos tratados, é a mesma coisa, né, pela hipótese H1, do resultado dos indivíduos que não receberam o tratamento, caso eles não tivessem sido tratados. Ou seja, esse resultado aqui, você lembra que a gente observa, que é exatamente o resultado que seria do nosso grupo de controle com essas características. Né? O que muda aqui, basicamente, é que agora ele está fixando as características. Né? Ou seja, né, a média dos resultados sem o tratamento dos tratados são iguais aos resultados sem tratamento dos não tratados que possuem características equivalentes. Se a gente substituir essa igualdade aqui naquela expressão do efeito médio do tratamento sobre os tratados, a gente vai concluir que esse efeito, né, para essa população em particular, ele nada mais vai ser do que a diferença de resultados com o tratamento e o resultado sem o tratamento, fixados nessas características observáveis. Já se eu quiser obter o efeito médio do tratamento para todos os tratados, não só para quem tem essas características, né, em particular, x igual a x, a gente vai tomar a média, certo? Em x, ou seja, de todos os valores que x assume, desse efeito, né, particular para a subpopulação, dado que o indivíduo recebeu o tratamento. Como é que a gente faz isso? Basicamente, quem é o efeito médio de tratamento sobre os tratados? A gente, para essa população, a gente já viu que ele é a diferença de resultados, né, entre o cara com o programa e sem o programa, fixando as características. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai variar esse x aqui. A gente vai ponderar essa diferença para a probabilidade desse x ser igual a cada valor. Ou seja, se x for igual a 1, a gente vai pegar essa diferença para os indivíduos que têm x igual a 1 e multiplicar pela probabilidade de x ser igual a 1.
Se x é igual a 2, a gente vai pegar essa diferença, os indivíduos têm x igual a 2, e multiplicar pela probabilidade de x igual a 2, etc. e somar, que é exatamente uma esperança nos valores de x. Por exemplo, uma forma simples de ver é se eu tivesse apenas uma variável explicativa, ou seja, um x só, aqui lembra que é um vetor de x, mas a gente vai assumir que tem só um, e que esse x ele fosse discreto. Ele assumisse só valores, né, 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu poderia escrever o efeito para todo mundo, né, para todos os tratados, desse jeito, né? Essa esperança aqui, ela nada mais é do que o somatório dos MPTs para cada valor de x, né? Note que aqui o x está variando, né, de 1 até n, sei lá, os valores que x assume, vezes a probabilidade de x assumir cada valor desse, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, né, o efeito médio do tratamento sobre os tratados, para todo mundo, ele vai ser a média ponderada dos efeitos médios dos indivíduos com certas características, onde os pesos são a probabilidade, né, percentual de indivíduos que têm essas características dentro do grupo. Então vamos escrever isso aqui de uma maneira mais clara. Suponha que x seja igual a 1. Se a característica única que a gente está observando for igual a 1, então eu vou ter o efeito médio do tratamento todos os indivíduos que têm x igual a 1. Que nada mais vai ser do que a diferença de resultado dos indivíduos tratados e não tratados que possuem essa característica x igual a 1. A mesma coisa para x igual a 2. O efeito do tratamento para os indivíduos que têm a característica x igual a 2 vai ser a diferença, né, entre tratados e não tratados que tem essa característica. E assim por diante, para todos os valores que x assume. Suponha que x vá até n. Então, para quem tem x igual a n, o efeito médio do tratamento sobre esses indivíduos vai ser a diferença de resultados entre tratados e não tratados que tem x igual a n. Então, como é que eu agrego todos esses efeitos, né? Para considerar todos os x, ou seja, um efeito que vale para todos os valores de x. Eu pego o efeito para o indivíduo que tem x igual a 1 e multiplico pela probabilidade de x ser igual a 1. Eu pego o efeito para o indivíduo 2, multiplico pela probabilidade de x igual a 2 e somo. E assim por diante, passo isso para todos os valores. Então, esse aqui seria o efeito médio do tratamento sobre os tratados, considerando todos os tratados. Já se eu quiser obter o efeito médio do tratamento, né? Não o efeito médio do tratamento sobre os tratados, mas o efeito para a população como um todo, seja ela tratada ou não, a gente vai ter que fazer o seguinte. Basicamente, eu vou ter o efeito médio do programa para os indivíduos que têm as características X, eles vão ter o seguinte, a diferença de resultados potenciais aqui entre quem recebeu o tratamento, vezes a probabilidade dele receber o tratamento, mais a diferença de resultados aqui dos indivíduos com e sem o tratamento para quem não recebeu, ou seja, para os indivíduos do grupo de controle, vezes a probabilidade dele não receber o tratamento. P aqui é a probabilidade de receber o tratamento e 1 menos P é a probabilidade de não receber o tratamento. Ou seja, né, o que está variando aqui é o T, né? T igual a 1 vezes a probabilidade de T igual a 1, T igual a 0 vezes a probabilidade de T igual a 0, que é 1 menos P. Só que a gente sabe, né, que pela hipótese H1, a gente sabe que esse cara que ele é não observado, né, ele é o resultado do cara sem o tratamento, dado que ele foi tratado, e esse cara aqui também é não observado, né, que ele é o resultado com o tratamento, dado que o cara não foi tratado. Só que pelaquela hipótese que a gente viu, H1, a hipótese de ignorabilidade, basicamente a gente sabe que esse cara aqui é igual a esse, ou seja, o resultado com tratamento dos não tratados é igual ao resultado com tratamento dos tratados, e o resultado sem tratamento dos tratados é igual ao resultado sem tratamento dos não tratados. Então, se eu substituir isso aqui de volta na fórmula, eu vou chegar na seguinte expressão. Só fiz substituir aqueles valores em vermelho por esse aqui em preto. Só que aí nota o seguinte, que aqui, essa diferença é igual a essa diferença aqui, né? Esse resultado é igual a esse. Então, eu posso cancelar esse parênteses todinho aqui, ó, está multiplicando P, com esse outro aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu estou multiplicando por menos P. Então, os dois são a mesma coisa, então vai sobrar quem? Só um. Então, sobrou só esse termo aqui. Então, o efeito médio do tratamento, basicamente, vai ser essa diferença aqui, ó. A diferença entre a esperança de quem recebeu o tratamento se tratado e de quem não recebeu o tratamento se não tratado, né? Essa vai ser simplesmente essa diferença entre os grupos. Então, se eu quiser o efeito médio do tratamento para todo mundo, não só para quem tem essas características X, basicamente eu faço a mesma coisa, eu tomo aquela esperança. Eu pego essa diferença para quem tem x igual a 1, multiplico a probabilidade de x igual a 1. Pego essa diferença para quem tem x igual a 2, multiplico a probabilidade de x igual a 2. E somo, né, no final, para todos os valores de x. Então, finalmente, né, eu vou ter o efeito médio do tratamento para todo mundo, né, que seria simplesmente essa diferença aqui. Seria a diferença média entre tratados e não tratados, né, para os diferentes valores de x, ponderado pela probabilidade de x assumir esses diferentes valores. E é isso, pessoal. Esse vídeo é um pouco mais curto, mas eu queria mostrar primeiro esse tratamento matemático. Mais adiante a gente vai desenvolver um pouco o método, né? Como é que o pareamento, tanto o pareamento simples quanto o pareamento por escola e propensão, se encaixam nessa metodologia, né? Nesse arcabouço, certo? Muito obrigado e até a próxima.